Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Hill por aqui para falarmos sobre valor numérico de polinômios. Eu quero ir bem devagar, quero dar um exemplo um pouco mais concreto para aí sim, de fato, fazermos exemplos com polinômios, ok? Bom, nós vimos em um dos primeiros vídeos aqui do canal o tal do polinômio ordenado, que é esse cara aqui, ó, p de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, assim por diante, até chegar a A2 com x ao quadrado, até A1 com x elevado a 1, só que não precisa escrever, mais x mais A0. Nós falamos muito sobre esse polinômio ordenado e falamos que esses a's que aparecem aqui nada mais são do que coeficientes. Talvez seja interessante você voltar nesse vídeo sobre polinômio ordenado antes de continuar esse daqui. O que eu quero que você perceba agora é que existem duas partes no polinômio ordenado que fazem com que a gente entenda um pouco melhor como funciona o valor numérico. Essas duas partes estão antes do sinal de igual e depois do sinal de igual. Antes do sinal de igual, nós temos aqui ó, o P com x entre parênteses. Nós vamos ler P de x. Esse P de x nada mais é do que uma notação, uma forma de escrever. E eu poderia generalizar como sendo uma representação. Representação. Bom, mas o que ele representa? Ele representa tudo isso que está depois do sinal de igualdade, que nada mais é uma fórmula. Cada polinômio tem a sua fórmula. Cada polinômio tem a sua estrutura específica. Por isso que nós vamos escrever o nome do polinômio. Esse P de x é como se fosse o nome dele. Você não tem o nome e eu não tenho o nome? Somos pessoas diferentes. E assim é para os polinômios. Cada polinômio tem uma estrutura diferente. Dependendo do seu contexto, você vai acabar tendo uma estrutura diferente. Então, nós vamos utilizar uma forma de escrever diferente, ok? Então, são duas partes. A parte do nome dele, da representação, e a parte que é mais importante, que é a fórmula dele. Então, aqui eu dei dois exemplos. P de x igual 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Veja bem, é muito mais simples eu falar com você estou trabalhando com o polinômio P de x do que falar estou trabalhando com o polinômio 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Assim como também é muito mais fácil eu trabalhar com Q de x, ao invés de falar x ao cubo sobre 3 mais 2x ao quadrado menos 4. Então, observe que esse P de x que aparece, o Q de x, é uma forma reduzida de se representar essa fórmula que vem logo depois do sinal. E essa fórmula e a representação estão, digamos, unidas. Elas se relacionam por duas coisas. Primeiro, pelo sinal de igualdade. E segundo, pelo x. Observe que o x que tem aqui, dentro dos parênteses do nome, é o mesmo x que tem dentro da fórmula. Então, olha ele aqui também nesses dois exemplos. Eu tenho o x aqui, só que elevado ao quadrado, e o x aqui também. No Q de x, o x também aparece em vários lugares. O valor que tem o x lá, também tem o x aqui dentro. E essa é a parte importante que você tem que observar. Isso é fundamental, entender que o polinômio tem duas partes e elas se relacionam, elas conversam por conta do x que aparece dentro delas. Ok, até aqui, tranquilo? Vamos trabalhar com um exemplo um pouquinho mais concreto para vocês poderem observar como que o polinômio poderia ser utilizado. Eu quero trabalhar com o preço de frutas por quilo, numa hipótese em que nós pagaríamos R$20 por 1 quilo de fruta. O que nos dá a primeira linha da tabela. Repare que eu tenho x, representa a quantidade de quilos de frutas que nós vamos comprar. Então, 1 quilo.
E o P representa o preço. Então, P, R$20. 1 quilo, R$20. E a ideia é muito simples. Se eu quisesse comprar 2 quilos de frutas, nós iríamos pagar R$40. Bem fácil de raciocinar, porque se são 2 quilos, 20, 20, R$40. Se são 3 quilos, nós vamos fazer R$20 com R$20, 40. Com 20, 60. Então, R$60 é assim que vai funcionar. Então, a gente já consegue relacionar preço e quilo de uma forma muito fácil. E é aí que vai entrar o polinômio. Porque, olha só, eu sei que o preço, e aí eu vou chamar esse preço de P, como eu fiz aqui, eu sei que o preço custa R$20 por 1 quilo. Então, eu posso dizer que o P é igual a R$20 que multiplica a quantidade de quilos que está sendo comprado. Porque se eu compro 1 quilo, é 20 vezes 1, que é 20. Se eu compro 2 quilos, 20 vezes 2, que é 40. Se eu compro 3 quilos, 20 vezes 3, que é igual a 60. Então, o preço é igual a R$20 multiplicado pelo peso. E o peso é o quê? X, que foi o cara que eu tinha colocado aqui. Ok? Então, observe a relação. É uma fórmula isso daqui. Só que a gente tem uma outra maneira de escrever, que seria o seguinte. Eu pego tanto esse x para a minha fórmula, quanto para o nome. E aí vai entrar o polinômio. Olha só. P, entre parênteses, eu coloco o x, e isso vai ser igual a 20x. Igual a 20x. Ok? Olha só que interessante essa estrutura aqui. O que ela nos traz? Ela nos traz a ideia do preço, ok? Agora eu estou trabalhando P de preço. E o X é a quantidade de quilos a serem adquiridos. Então, eu tenho duas partes aqui também. A parte da fórmula e a parte da representação. A fórmula, nesse caso, é 20x. E a representação é P de x. Beleza? E o que essa representação traz de bom para a gente? Ela traz o seguinte. Quando eu for fazer uma conta, eu sei quando eu estou trabalhando, com quais valores eu estou trabalhando. Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor que essa tabelinha continuasse para baixo e eu quero trabalhar agora com 12. 12 quilos, eu pago quantos reais? Então, eu vou escrever assim, ó, o P com 12 quilos. Então, no lugar do X, eu vou escrever o 12. P com 12 é igual a quanto? 20, que multiplica o número que eu estou utilizando, que é o 12. Então, observe que nas duas partes, tanto da fórmula quanto da representação, ao substituir um valor que foi dado no contexto, eu substituo na fórmula também. E ao resolver isso daqui, nós vamos obter P de 12 quilos é igual a 20 vezes 12. P de 12 quilos, que vai ser R$140. Então, olha que interessante que isso daqui traz para a gente. Essa fórmula que está aqui, ela tem a mesma ideia que a tabela. O que a tabela fala? Que com 12 quilos a gente gasta R$140. Não é isso que a tabela mostra? Quilo e peso, e preço, desculpa. Então, lá é a mesma coisa. Olha só, preço aparece do lado direito do sinal e aqui dentro aparece a quantidade de quilos que foram compradas. Então, nessa estrutura também tem os dois valores. E é isso que é interessante dentro de polinômios. É a gente poder trabalhar com a fórmula e a representação, nos dando informações suficientes para fazer contas. Ok. Até aqui está tranquilo. Vamos fazer alguns exemplos com polinômios mesmo. Vamos lá. Legal, vamos fazer então dois exemplos, dessa vez com o Q de x e com o P de x. Vamos relembrar que
o P de x é uma representação da fórmula que vem depois do sinal de igualdade. E essa fórmula, nesse caso, é 3x² mais 2x menos 1, para P de x. E o Q de x, que é a representação da fórmula x² menos x³ menos x mais 4. Ok? Bom, você tem que ter em mente que a representação ela deve aparecer em todas as linhas da sua conta. Se você vai passar para uma linha de baixo e vai fazer uma conta, vai fazer uma adição, por exemplo, a representação tem que estar em todas as linhas. Então, eu sempre vou escrever P de x até o final da conta. Ele aparece no início, no meio e no final da conta. Assim o Q de x também, no início, no meio e no final, no resultado. Tranquilo? Bom, eu quero trabalhar aqui com x igual a 2, por exemplo. Então, P de 2. Vou utilizar uma cor diferente para representar o 2. Observe que o x que está dentro do parênteses é o mesmo x que está em todos os outros lugares. Então, se eu substituo o x dentro do parênteses, eu vou substituir esse x em todos os outros lugares que ele aparece. Então, se eu substituir pelo 2, vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 2 elevado ao quadrado mais 2 que multiplica 2 menos 1. Então, a fórmula, observe que eu só repeti tudo embaixo. Eu praticamente copiei e colei, Ctrl+C, Ctrl+V. O x agora é que mudou de valor. Esse x, ele varia. Lembra que no exemplo anterior sobre o peso das frutas e o seu valor, o peso, ele variava, poderia ser 1 kg, 2 kg, 10 kg, 12 kg. Esse valor varia. Esse x que está aqui dentro, ele também varia. E ele vai variar sempre de acordo com o seu contexto. Esse 2 que eu coloquei aqui foi aleatório, mas o seu contexto, o seu exercício vai te apresentar o valor a ser utilizado. Então, a fórmula que está em cima é a mesma que está embaixo. O que mudou? Mudou que o x agora é 2. O x onde estava ao quadrado também é 2, porque tem que ser aqui ó, o mesmo valor. Aqui também o mesmo valor. Então, esse P de 2 que está aqui, lembre-se que a gente lia P de x, agora é ler P de 2, sempre lendo P de alguma coisa com o valor que está ali dentro. Agora nós vamos repetir a nossa representação, porque essa representação que está aqui, ela não vai mudar, ela vai continuar até o final. Esse P de 2 igual vai até o final. E o que vem depois do sinal de igual é que nós vamos resolver. Então, a gente vai resolvendo toda essa formulinha que está aqui, ó. Eu vou fazer 3, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2, que é 4, menos 1. Então, P de 2 é igual a 3 vezes 4, 12, mais 4 menos 1. Então, o P de 2 é igual a 14 mais 4 vai dar 18, menos 1 vai dar 17. Então, P de 2 é igual a 17. Vamos interpretar isso igual nós fizemos com o peso da fruta. O que significa P de 2 é igual a 17? Significa que esse polinômio todo aqui assume o valor 17, ou assume o valor numérico 17, quando o seu x é igual a 2. Então, é isso que está mostrando para a gente. O polinômio assume valor numérico 17 quando x é 2. Tudo bem? Vamos, então, para Q de x. Observe que se eu troco o x que está dentro do parênteses, eu preciso trocar todo mundo. Então, o que está aqui eu vou trocar, o que está aqui eu vou trocar também, e esse que está aqui eu vou trocar também. Os sinais, o último termo e os expoentes, eles não mudam, permanecem os mesmos. Então, eu vou fazer Q de x. Só que esse x agora eu quero trabalhar como sendo menos 1.
Olha que bacana. Toda vez que a gente utiliza um número negativo, precisamos colocar parênteses. Então, ao substituir esse x ali, eu vou substituir por menos 1 entre parênteses. E essa potência 4, esse expoente 4, eu repito. Esse negativo daqui eu repito, e agora eu substituo esse x pelo valor menos 1 que eu estou trabalhando. Esse expoente eu repito e repito o sinal também. Agora eu repito de novo o menos 1 e, por último, eu repito o mais 4. Então, observe que a fórmula é a mesma. O que mudou? Mudou que o x assumiu um valor menos 1. Lembre-se que o x é variável, ele pode assumir qualquer valor. Nesse caso, é o menos 1. Então, nós vamos resolver que de menos 1 é igual. Bom, se eu tenho um número negativo elevado a uma potência par, automaticamente ele vai ser positivo. E aí, como eu já sei que ele é positivo, basta fazer 1 elevado a 4, que é 4. Repito esse sinal de negativo e resolvo menos 1 ao cubo. Um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado também é negativo. Como o resultado está sendo negativo, eu também vou trabalhar com parênteses. E eu vou colocar aqui dentro o sinal da minha conta. Menos. Quanto que é 1 ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, deu menos 1. Aqui eu já posso fazer uma regra de sinal. Menos com menos, mais 1. E eu repito mais 4 lá no final. Então, que de menos 1 é igual a 4 menos com menos vai dar mais 1 que está aqui, mais 4 que está lá. Ou seja, o nosso Q de menos 1 é igual a 4 com 4, 8, com 2, 10. Então, finalizamos a nossa conta. Tranquilo? Vamos interpretar esse resultado. Observe uma coisa. A representação Q de x, ela aparece em todas as linhas da conta, junto com o sinal de igual. O sinal de igualdade vai até o final da conta. Então, como eu falei, a representação ela aparece no começo, no meio e no final da conta. Tranquilo? O que isso significa? Que o polinômio Q de x assume o valor 10 quando o x é menos 1. O polinômio Q de x assume o valor numérico 10 quando x é igual a menos 1. E assim, sempre vamos conseguir trabalhar com os polinômios. Eu vou desafiar você a fazer P de menos 2 com o 2 negativo e a fazer Q de 1 com 1 positivo, ok? Coloca no comentário aqui os resultados, dá um like nesse vídeo, segue o canal e até a próxima. Valeu!